Oi, gente querida, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série, A Revelação do Apocalipse. Essa é a sexta mensagem e a mensagem de hoje eu vou falar sobre um tema que eu confesso que eu nunca ouvi nenhum pregador, nenhum estudioso do Apocalipse falando sobre isso, que é o título da mensagem de hoje, a purificação do templo e o julgamento das nações. Quando isso acontece e como é que vai se dar? Bom, eu quero, antes de mais nada, começar fazendo uma recapitulação da última mensagem. A grande tribulação, ou a tribulação, é um período de 7 anos, É a 70ª semana de anos de Daniel. Ela é dividida em duas metades. A primeira metade é chamada de tribulação. São os primeiros 3 anos e meio, que começa com a assinatura do acordo de paz do anticristo com muitas nações, e esse acordo de paz é de 7 anos. Acontece que na metade desses 7 anos, o anticristo rompe o acordo com os judeus, principalmente e com esse acordo de paz. Por quê? Porque ele entra dentro dos santos, do templo que vai ter sido reconstruído, e ele lá diz para todo mundo, tá dizendo por aí que eu sou Deus, eu sou mesmo, eu sou o Messias, e aí vai ser rompido esse acordo de paz, e aí começa a segunda metade da grande tribulação, tá? Onde é chamado, na verdade, de a grande tribulação. A primeira metade é a tribulação, a segunda metade é a grande tribulação, porque aí o diabo vai começar a perseguir de maneira muito perigosa e contumaz os judeus e matando aqueles que aceitaram Jesus na grande tribulação. Bom, para vocês entenderem, aqui eu entendo que está também no começo, na metade da grande tribulação, o levantamento do dragão, Lembra-se o que eu falei? Que ele cai, tem uma guerra nos céus, e ele cai para a terra, tá? E esse dragão tá furioso, ele vai perseguir a mulher, que é Israel, e o seu filho que está para nascer é o estabelecimento aí do governo do Messias que vai se dar no milênio. O dragão tem 7 cabeças, eu disse para vocês que esses 7 cabeças são 7 reinos que ao longo da história perseguiram Israel de uma maneira contumaz. Vamos recapitular? Primeiro, a primeira cabeça é o Egito, muçulmanos. A segunda cabeça é a Síria, que fica na Babilônia, também são muçulmanos. A terceira cabeça é a Babilônia, que fica no Iraque, também são muçulmanos. A quarta cabeça são os medo-persas. Pérsia é o Irã, também muçulmanos. A quinta cabeça é a Grécia, só que eu falei para vocês que a palavra Grécia ali era Yavan, que fica na Turquia. Naquele tempo a Grécia era chamada de Macedônia. Então o quinto império, a quinta cabeça, os gregos, que significa ali no caso Yavan, que fica na Turquia, hoje também é muçulmanos. O sexto império é o Império Romano. E o Império Romano, ele foi um império que compôs a parte do Ocidente, cuja capital era Roma, e a parte do Oriente, cuja capital é Constantinopla ou Istambul, também romanos. Então, 6 primeiros impérios que perseguiram, que fizeram muito mal para Israel, todos eles hoje são muçulmanos. E o 7º império, queridos, eu entendo que é a união de todos esses, que é o Império Romano reconstruído, que vai desde a Europa até a área oriental, onde está Istambul, a Turquia e daí por diante. Então, esses 7 impérios são as 7 cabeças do dragão, e esse 7º império, na verdade, ele é o império do anticristo, que reúne as 7 cabeças e, portanto, será um império reconstruído, composto por todos aqueles impérios que perseguiram Israel. Bom, gente, a partir de agora eu vou começar
a fazer uma análise de um texto que está lá em Daniel capítulo 12, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Gente, este texto muita gente não compreende, muita gente nem discute a respeito, mas eu quero estudar com vocês olhando o gráfico que você vai ver agora na tela. Bom, este gráfico começa, tá, do lado esquerdo com a 70ª semana de Daniel. Você está vendo aí que uma semana de anos representa 7 anos. Você está vendo também, ainda nessa primeira parte do gráfico, que esses 7 anos estão divididos em 2 metades. A primeira metade, como eu disse para vocês, é chamada de a tribulação. A segunda metade é chamada de a grande tribulação. E o período todo é chamado de o período da tribulação. Vamos lá. Esse momento em que Daniel está dizendo aqui no capítulo 2, que o sacrifício diário vai ser tirado e vai ser colocada a abominação desoladora, vai acontecer exatamente no meio da tribulação. É onde você está vendo aqui este templo, né, que está escrito aqui, que está colocado aqui debaixo dessa palavra período da tribulação. Bom, gente, aqui começa o chamado período desses 1290 dias que Daniel está falando. Agora, se você fizer as contas, você vai dizer que a segunda metade da tribulação, também chamada de grande tribulação, tem 1260 dias. Então, se daqui começa 1290 dias, fica claro que ultrapassa o final da grande tribulação. 30 dias vai além do final da grande tribulação. Agora, você está vendo também no gráfico que no final da grande tribulação é a segunda vinda de Jesus. É o Armagedon, Jesus desce dos céus, no cavalo branco, junto conosco, né? Os salvos que já têm corpos glorificados. E aí acontece uma coisa extraordinária. Jesus lança o diabo, tá? No abismo e prende por 1000 anos e já lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Agora, o que acontece então nesses 30 dias? Eu quero mostrar para vocês que isto é o tempo em que o templo que foi profanado, né, lá na metade da tribulação, quando o anticristo vai entrar no Santos dos Santos, vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus, e eu sou mesmo, tá? Isso daí Jesus chama de o abominável da grande desolação. Ele usa até a figura, tá? A figura da primeira abominação da desolação, que é quando o Antíoco Epifânio entrou lá no templo de Jerusalém, na época do poder dos gregos, né, da soberania grega. Ele entra no Santos dos Santos, o Antíoco Epifânio profana o templo, ele coloca um porco para ser sacrificado e coloca uma estátua de Zeus dentro do Santos dos Santos. Então, Daniel chamou aquilo de o abominável da desolação. Jesus usa a mesma figura para falar de uma segunda abominação da desolação, que é quando o anticristo vai entrar e profanar não aquele templo, né, o segundo templo, mas o chamado terceiro templo, que vai ser construído no período da grande tribulação, ou seja, o acordo de paz que vai ser feito pelo anticristo com os judeus e outras nações vai incluir a construção do terceiro templo. No meio dessas 7 semanas, ou bem nos 3 anos e meio, a gente vê que o templo vai ser profanado, porque o anticristo vai entrar
e vai fazer o chamado, a chamada abominação da desolação. Este é o ponto zero, tá? Que começa a contar os 1290 dias. Então, os primeiros 1260 dias ainda está dentro do período da grande tribulação. Jesus volta, acaba com tudo aquilo e durante 30 dias vai ser o período em que, vamos dizer assim, o templo vai ser limpo, né? Eles vão provavelmente fazer limpezas físicas, mas também vai ter purificações espirituais e daí por diante, tá? Importante vocês lembrarem que a primeira profanação feita por Antíoco Epifânio aconteceu, tá? Provavelmente no ano 167 a.C. A gente sabe disso porque esta é a data da revolta, chamada Revolta dos Macabeus, que durou do ano 167 ao ano 160. E esta revolta, ela aconteceu porque os judeus não admitiram a abominação que Antíoco Epifânio fez ao colocar uma estátua de Zeus lá dentro do Santos dos Santos e sacrificar um porco, que é um animal considerado impuro. Então, esta primeira, vamos dizer, o ato de abominação, né, o abominável da desolação, citado por Daniel, aconteceu no ano 167 a.C. Mas Jesus usa esta figura, lá em Mateus 24, versículo 15, para se referir a uma futura profanação que vai acontecer no meio da grande tribulação, na 70ª semana de Daniel, na metade. Eu estou sendo bem repetitivo aqui para que você não tenha perigo de não entender, tá? Então, esses 1290 dias começam quando? Na metade da tribulação. Os primeiros 1260 dias desses 1290 coincidem exatamente com a grande tribulação. Só que esse período que Daniel fala invade 30 dias neste próximo período, tá? Então, é importante dizer que esses 30 dias posteriores referem-se à limpeza do templo. Depois esse templo vai ter a volta da oferta, de sacrifícios, tudo mais, mas a gente sabe que dentro do conceito de Deus, tudo tem que ser santo, tá? Os animais têm que ser santos, os utensílios têm que ser santos. Naquela época, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, os sacerdotes podiam até o lugar santo, ou seja, tudo dentro do conceito de santidade. E para você entender um pouco mais sobre esse terceiro templo, como ele vai ser usado, como ele vai ser construído, né? E como ele vai ser utilizado dentro do período do milênio, basta você estudar o livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, que falam o tempo todo sobre o terceiro templo, tá? Então, aqui é bem importante você entender que o ponto zero, tá, desta contagem de Daniel capítulo 12 é o meio da grande tribulação, quando ocorre o término dos sacrifícios, né, e a abominação, o abominável da desolação. Bom, mas Daniel, no capítulo 12, versículo 12, ele vai além. Ele fala que existe um outro número de dias, né, que durante muito tempo eu não entendi, que são os 1335 dias, contados a partir do mesmo ponto, ou seja, contados a partir da metade da grande tribulação. Vamos ler o texto? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, metade da tribulação, haverá ainda 1290 dias, que é aquilo que eu falei. Esses 1290 dias começam na metade da grande tribulação, passam a segunda metade da tribulação inteira, vem a volta de Jesus, né? Só que aí entra 30 dias a mais, que é o tempo da purificação do templo.
Só que aí ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Vocês entenderam? Então, ele está falando de um período ainda além. Vamos fazer a matemática? Vamos lá. Vendo aqui no gráfico. A segunda metade da grande tribulação, que é a chamada grande tribulação, tem 1260 dias. No final desses 1260 dias, Jesus Cristo volta na batalha do Armagedon. Os 1290 dias, portanto, significa que está avançando 30 dias depois da segunda vinda de Jesus. E eu estou dizendo para vocês aqui que esse período de 30 dias é o período para a purificação do templo, para que o templo possa começar a ser usado de novo. Mas e esses 1335 dias? Isso significa que nós estamos avançando mais 45 dias. Ou seja, se a gente somar os 30 dias da purificação e mais esses 45 dias, nós temos um período de 75 dias antes do início do milênio. Mas o que é que será este período de 45 dias? Este período, meus queridos irmãos, é o período do julgamento das nações. Lá no livro de Joel, a Bíblia fala sobre o vale de Josafá. A palavra Josafá no hebraico, Yehoshafat, significa o Senhor julgará. E, portanto, no final desse período da grande tribulação, quando Jesus vem, quando ele vence a batalha do Armagedon, quando ele aprisiona Satanás por 1000 anos, e ele já lança o anticristo e o falso profeta lá no Lago de Fogo, eles vão ser os 2 primeiros inquilinos permanentes, né, do Lago de Fogo. Então há um período de 75 dias. Os primeiros 30 dias significa a purificação do templo. E os outros 45 dias são o julgamento das nações. E é muito importante vocês entenderem que neste momento as nações serão julgadas, e elas serão julgadas inclusive, tá? Da maneira como se relacionaram com Israel. A maneira como dividiram as terras que são herança de Deus, promessa de Deus para o povo de Israel. Tá? Eu vou falar isso para vocês posteriormente, mas é importante que vocês entendam que este momento do julgamento das nações, Jesus menciona lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Aqui é importante você entender que não está falando do juízo final, tá? Não está falando do juízo final e tampouco não é o começo dos tempos eternos. Aqui está falando literalmente do juízo das nações que acontece no final do período da grande tribulação, né? Depois do período de 30 dias da purificação do templo, vem esses 45 dias que será o período do julgamento das nações. Os que estiverem à direita, portanto, que Daniel capítulo 12, versículo 12 diz: bem-aventurado o que consegue chegar até os 1335 dias, está falando literalmente aqueles que estão à direita do trono. Por quê? Porque eles foram considerados dignos. Quem são esses? São aqueles que que suportaram a grande tribulação e que creram em Jesus e que não aceitaram o número da besta, né? E nem a sua marca, que não tiveram implantado, que provavelmente será um nanorobô, né? Um chip, ou seja lá o que for. Os que vão estar à direita, esses são bem-aventurados, porque eles vão entrar no milênio, tá? Os que estiverem à esquerda vão ser imediatamente mortos e vão ser lançados aonde? Vão ser lançados lá no Hades, tá? Que é o lugar dos mortos, não é o inferno final, é o, vamos dizer assim, o inferno temporário,
onde as pessoas vão aguardar o final do milênio, onde vai acontecer o juízo final, tá? Então, vamos analisar agora o gráfico de maneira completa para terminar tudo. A primeira parte do gráfico, tá? É a 70ª semana de Daniel. Ele é dividido em duas partes. A primeira metade, né, 3 anos e meio ou 1260 dias, é a chamada tribulação. Começa com o acordo de paz do anticristo, 7 anos, mas termina com a abominação da desolação, quando o anticristo entra no Santos dos Santos. A segunda metade, né, do período da tribulação é a grande tribulação. Dura 3 anos e meio ou 1260 dias. Termina com o quê? Com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Aí começa essa primeira parte, na próxima, do intervalo de 75 dias, que esses primeiros 30 dias tem a ver com a purificação do templo, a limpeza do templo, as purificações, os sacrifícios, as ofertas que são feitas, que os sacerdotes farão para tornar o templo um templo pronto e próprio para a utilização no milênio. Depois desses 30 dias vem mais 45 dias que tem a ver com o juízo das nações. E, portanto, se você somar os 30 com os 45, nós temos esse período, esse intervalo entre a tribulação e o milênio, que é um intervalo que ninguém fala, que ninguém menciona a esse respeito, mas que é o intervalo que Daniel cita, dividindo, né, em duas partes. A primeira parte é a purificação do templo e a segunda parte é o julgamento das nações lá no Vale de Josafá. Para que você saiba do que eu estou me referindo, o Vale de Josafá, ele é chamado de Vale do Cedron. Ele fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, onde está a esplanada do templo. Aí você vai dizendo, mas pastor, esse vale é um vale pequeno, não cabe todas as nações. Queridos, não se esqueçam que Jesus, quando ele descer, ele vai descer no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias, vai haver um grande terremoto e o monte vai se fender e ali vai se criar uma planície enorme, enorme, extraordinariamente grande, que vai caber todas as nações que vão ser julgadas de acordo com como trataram Israel e da maneira como aceitaram ou rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador e como Messias. Amém? Depois deste período de 75 dias, aí então entra o período dos 1000 anos, chamado de milênio, que é o período em que Jesus governa o mundo com justiça e com juízo. É importante você saber que nesse milênio vai ter 2 tipos de pessoas habitando lá. O primeiro tipo de pessoas são os normais, os mortais, os sobreviventes da grande tribulação que aceitaram a Jesus na grande tribulação. Então, quem vai estar lá? Os que entraram na grande tribulação porque não criam em Jesus, não foram arrebatados. Quem vai estar lá? Os crentes que eram crentes antes de Jesus vir no arrebatamento, mas estavam vivendo em pecado e se arrependeram. Esses grupos, somados a todos os judeus que se converterem na grande tribulação e que sobreviverem, tá? Porque a maioria vai morrer, mas esses que sobreviverem, estes vão entrar no milênio. Tá bom? Eles vão chegar no juízo das nações, vão ser colocados, como Jesus diz lá em Mateus 25, do lado direito, e vão ter o privilégio, a bênção de poder entrar no milênio. Mas tem um segundo grupo de pessoas, que são quem? Todos aqueles que foram arrebatados. Lembrando que quem são os arrebatados? Todo mundo que creu em Jesus e que morreu antes dele voltar. E mais quem? Os que estiverem vivos e forem arrebatados. Todos estes que creram desde o início, eles receberão um corpo glorificado. Um corpo glorificado em que a pessoa não pode pecar mais, em que a pessoa é incorruptível, tá? Em que a pessoa não pode morrer mais, porque ela tem o mesmo tipo de corpo que Jesus
recebeu quando ele ressuscitou, que é esse corpo glorificado. Então, esses dois grupos de pessoas vão conviver juntas lá no milênio. Agora, a respeito do milênio, fica para a mensagem seguinte, tá? Tem muita gente que vai dizer, mas não se esqueça, o milênio merece uma mensagem inteira só para falar dele, e na próxima mensagem eu vou falar de todos os detalhes relacionados ao milênio, e você vai ficar muito impactado com esse período em que Jesus vai governar sobre a terra. Amém? Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que está me ajudando a pregar, a levar a palavra de Deus muito longe. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem, tá? Ela é muito relevante. Mas também, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, dá um clique no sininho, e muito obrigado, porque nesse tempo de falarmos de Jesus, vocês estão me ajudando a levar essa mensagem muito longe. Amo todos vocês muito, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Amém.